paz seja contigo, seja bem-vindo a mais um café aqui comigo, Evangelista Israel. Desde os tempos antigos e também lemos no Novo Testamento sobre a ira divina e o povo escolhido de Deus nunca ficou desavisado. A ira de Deus cairá sim em relação aos nossos pecados. Eu leio aqui no Evangelho de Mateus capítulo 24, no versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Vemos em Gênesis, Noé foi advertido que a raça humana seria destruída e na época era com água. E Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos e eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. O Abraão, o pai da fé, também foi avisado sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou, Deus disse a si mesmo, ou seja, falando com si próprio: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Gênesis capítulo 18, versículo 17. E Deus fala no versículo 20 que as acusações eram terríveis contra Sodoma e Gomorra. Os pecados dos moradores eram graves. E no Novo Testamento, Deus avisa a igreja de Jesus Cristo. E os avisos estão na Bíblia, e lemos o capítulo 24 de Mateus, e Jesus falando do juízo, dos sinais e fatos que vão ocorrer. Os sinais, vamos dividir em duas partes. Sinais externos. Seus olhos, através das mídias sociais, você já viu a natureza em fúria, de tsunami, guerras, fomes, terremotos. A terra se abala fortemente. Acredito que você já está por dentro dos acontecimentos, então vamos aos acontecimentos que estão passando despercebido pela igreja de Jesus Cristo. Sinais internos, sim, sinais dentro da igreja, e os envolvidos são o povo de Deus. Os sinais dentro da igreja apontam para o fim, não podemos ignorar. Vamos lá, fica comigo. Escrito está no Evangelho de Mateus: depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por seres meus seguidores. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Jesus Cristo foi bem claro e avisou das perseguições que a igreja sofreria. Preciso eu falar? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo se posicionam conforme as Escrituras. Ligue suas redes sociais e as thumbnails saltam com as perseguições. A cantora Bruna Carla, enfim. Está muito tempo acontecendo as perseguições. Sim, as perseguições religiosas e políticas. Eu observo que alguns estão desejando a volta de Jesus Cristo com fervor, pois está sendo patrocinado a cultura que vai contra os valores divinos. E os valores bíblicos estão sendo ignorados. Veja Jesus Cristo dizendo o seguinte: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 13. Certamente a igreja irá sofrer perseguição ao se posicionar na contramão do mundo. Mas esta liberdade que o mundo está impondo irá se acabar. Sim, a liberdade religiosa. Este é um vídeo direcionado para todos, mas a igreja do Senhor precisa se posicionar em alerta máxima. Irmãos, busquem mais de Deus, encham-se do Santo Espírito, pois o Espírito Santo lhes dará força para suportar os dias maus. E Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Irmãos, os ramos que não estão ligados na videira verdadeira estarão andando na linha da falsidade, e estes não aguentarão as perseguições e logo saem se perdendo na fé. Alguns deitados na ignorância, pois quem os desperta é os falsos profetas, os vendedores de águas engarrafadas. Eles gritam nas esquinas, eles são anunciantes do falso evangelho, que consiste em deleites e em seus prazeres carnais. E o inimigo, em silêncio, faz carícia, e eles dormem e não ouvem os apelos dos verdadeiros pregadores do evangelho genuíno de Jesus Cristo.
alerta aqui: não seja ignorante quanto ao que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. A igreja de Jesus Cristo sofrerá o ódio. Sereis odiado por causa do nome santo de Jesus. Ele mesmo falou: os incrédulos estão avançando e trazendo nos braços o ódio. Jesus Cristo mostrou lá na cruz do Calvário amor divino e foi odiado, dilacerado na cruz. Ele ainda continua mostrando o amor aos seus seguidores, também devem mostrar o amor, mas mesmo mostrando o amor, sofrerão o ódio, serão perseguidos. O mestre, em sua época, nesta terra, arrancou o telhado dos falsos e foi na contramão, e assim é o curso de seus verdadeiros seguidores. Eu costumo dizer que o chamado para a santa devoção é um chamado para o sofrimento. Comente abaixo se você já sofreu perseguição por se posicionar na contramão do pensamento do mundo. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo: estou neste mundo, mas não pertenço a este mundo. Meu reino não é aqui. No Evangelho de João, capítulo 7, no verso 7, diz assim: o mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo faz é mal. João capítulo 7, versículo 7. Lembra de Saulo de Tarso a caminho de Damasco? Jesus disse: você persegue eles, mas na verdade você me persegue. Sabe, o dono da obra é ele. A mesma igreja que anuncia o Deus de amor, anuncia o Deus da justiça. Nossa missão aqui é avisar. Um bom amigo vê seu amigo fazer tudo errado e não avisa. Que espécie de amigo é? Amigo bom é aquele que avisa. Há um ditado popular aqui: quem avisa, amigo é. O papel da igreja é manter os valores do céu. O papel da igreja é ir na contramão do mundo e testificar que as obras deste mundo são más. O papel do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é seguir o seu exemplo. Quantos amigos e colegas você tem? Alguns, né? Corre, não falar de Deus, não falar do amor, não falar da ira, não falar da justiça. Se você só elogia, só concorda com os erros de seus amigos, como você espera ser odiado? Bom, eu vou ficando por aqui. Vamos nos preparar, pois escrito está nas Escrituras. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Irmãos, temos a Bíblia que nos revela tudo sobre os sinais dos tempos. O nosso Deus não nos deixa desamparado. Vamos manter nossa fé, largar o pecado, pois em 2 Pedro eu leio assim, 3,14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Somente Jesus Cristo pode nos limpar de todos os pecados, e assim seremos encontrados inculpável no dia do Senhor. Se você chegou até o final deste vídeo, eu te digo, precisa haver sinceros arrependimento diante, de expor os pecados, a pedir perdão a Deus. Os sinais estão acontecendo e vamos nos manter firmes e crer na salvação por meio de Jesus Cristo. Obrigado pela presença, e amanhã, se amanhã vier, é claro, compartilharei com você algo a mais da gloriosa palavra do Senhor Jesus. Até mais.